Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista, o apóstolo João, evangelista e ao mesmo tempo apóstolo. João, o capítulo é o de número 4 e nós vamos ler o verso de número 27 e nós vamos até o verso de número 42. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, o capítulo é o de número 4, verso de número 27, e nós vamos até o verso de número 42. Apenas para trazer a memória daquilo que nós temos falado, daquilo que nós temos meditado, refletido. João ele escreve esse evangelho 70 anos depois da ascensão de Cristo. Depois que Cristo ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, 70 anos depois ele escreve esse evangelho, ou seja, no ano de número 90 anos depois de Cristo, 70 anos depois da ascensão de Cristo aos céus, esse evangelista escreve esse evangelho. Já tinha em mãos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, mas ele viu a necessidade de estar escrevendo esse outro evangelho, esse novo evangelho, ou o evangelho de João. E qual a finalidade dele escrever esse evangelho? Certamente João, o apóstolo, estava com uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Que pergunta é esta? O que diz os homens, o que diz o povo a meu respeito? E alguns dos discípulos responderam a Jesus, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas que veio até nós, e até mesmo alguns dizem que o Senhor é o Cristo. Jesus então direciona essa pergunta para os discípulos e diz a eles: e vocês? O que é que vocês pensam e dizem ao meu respeito? Pedro, o apóstolo Pedro, levantado, guiado e esclarecido pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Penso eu que essa pergunta está na mente de João, o evangelista, porque ele resume todo o seu evangelho lá no capítulo de número 20, verso de número 30, 31. Você vai ver que o João evangelista ele diz assim: eu escrevi essas coisas. Resumidamente, ou seja, nem todos os milagres que Jesus realizou foram escritos ou estão escritos nesse livro. Mas todos quantos foram escritos para que vocês creiam em Cristo, ou seja, creiam em Jesus, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida eterna. Esse resumo está lá no capítulo de número 20, verso 31 e verso 32. Por que é que João escreve esse evangelho? Para ajudar você e me ajudar a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tendo isso em mente, leiamos o nosso texto de meditação e foco nesta noite. Capítulo 4, verso de número 27 ao verso de número 42. Diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. Da mesma forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdade o
plantado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Curva a tua fronte, oremos. Ó Pai, nós diante da Tua verdade, da Tua palavra, nos encontramos mais uma vez hoje à noite. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Como sempre o Senhor tem feito em nosso meio. Fale mais uma vez. Queremos continuar adorando o Teu nome enquanto ouvimos a Tua palavra. Por isso, recebe a nossa adoração ao ouvirmos. Pedimos que o Senhor venha aplicar essas verdades sobre as nossas vidas. Espírito Santo, traz luz sobre as nossas mentes e convença-nos da verdade, convença-nos da justiça e do juízo. Que nesta noite o Senhor assim venha fazer em nossos corações. Que nesta noite o Senhor venha transformar-nos. Veja em nós aquilo que precisa ser transformado. Veja em nós aquilo que precisa ser arrancado, som dos nossos corações. E veja aquilo que precisa ser acrescido. E que a Tua palavra acrescente sobre as nossas vidas aquilo que nos falta. Pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome, Pai, e do Teu Filho amado, Jesus Cristo. No nome dele oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Eu vou distante de vocês e vou baixar um pouquinho, tá? É bom. Semana passada nós falamos um pouco sobre este encontro, né? O encontro de Jesus. Nós estamos caminhando aí neste capítulo 4, temos já gastado um bom tempo neste capítulo 4, não apenas no capítulo 4, mas nós estamos acostumados a estudar livro a livro, verso a verso, expositivamente, e nós temos já investido algum tempo neste Evangelho de João. Como não temos pressa, então nós vamos caminhando à medida que nós vamos refletindo aqui e entendemos que devemos voltar, frisar alguma outra coisa, algumas outras verdades. Então não temos pressa em acabar este Evangelho de João. Ele é muito rico, um Evangelho riquíssimo quando o assunto é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. O objetivo é que no final você possa, assim como Pedro, direcionado e guiado pelo Espírito, responder: quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Nesse encontro, Jesus está se revelando a essa mulher samaritana. E nós vimos já há algumas semanas, já 3 semanas já, passando por este capítulo, vimos as características apresentadas por essa mulher, que possuía um coração sedento, e nós vimos algumas características dela. Depois nós vimos na semana passada as características daquele que conversa com essa mulher samaritana, ou seja, o próprio Deus, o Cristo conversando com essa mulher. E nós vimos as características deste Cristo, como é que Cristo evangelizou ela, como é que Cristo conversou com ela. E depois, na semana passada, isso no encontro de Cristo, as características de Cristo foi na semana retrasada. Semana passada nós vimos as características de um coração transformado, ou seja, o que é ser um adorador, o que é uma verdadeira adoração, como Deus recebe, que tipo de adoração Deus recebe. E nós vimos que uma adoração verdadeira só pode surgir se existir no coração aquilo que Ele próprio ensinou a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Então lembre que nós falamos que o pano de fundo do capítulo 4 é o capítulo 3. Se você ler o capítulo 4 sem antes meditar no capítulo 3, você não vai entender. Ou você vai transformar a fala de Cristo em algum outro tipo de adoração, ou algum outro tipo de movimento. Jesus está ensinando a samaritana, e nós, aqui João, ele escolhe a dedo no seu evangelho o que colocar, quais eventos colocar.
E ele escolhe esse evento onde Jesus encontra com essa samaritana exatamente depois do encontro que ele teve com Nicodemos, dizendo: você, Nicodemos, você é religioso, você conhece a lei, você conhece tudo a respeito do Messias, mas lhe falta uma coisa: você não pode entrar no reino dos céus com esses requisitos que você possui. Você não pode entrar no reino dos céus com esse gabarito, com esse conhecimento teológico que você possui. O que você necessita é algo mais. Teologia na mente não basta, você precisa ter um coração inflamado, você precisa ter um novo coração. E aí podemos dizer: mas como isso é possível? Se você nascer de novo. E o pano de fundo é o mesmo para a mulher. Jesus falou em outras palavras para ela: você precisa nascer de novo. Porque a adoração que o Pai recebe é a adoração em espírito e em verdade. Só é possível adorar em espírito aquele que nasceu da água e do Espírito. Mortos não adoram. Podem cantar, podem bater palmas, podem levantar as mãos, mas não adoram. Quem é que adora em espírito e em verdade? É aqueles que foram ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por isso que no capítulo 3, um pouco antes, Jesus vai falar que para os discípulos o Pai dá o seu Espírito sem restrições. Capítulo 3, você vai ver no finalzinho: o Pai dá o seu Espírito sem restrições. Para quê? Para que você e eu, nós pudéssemos vir à vida. Estávamos mortos em nossos delitos. Ele veio e nos vivificou. Bem? Vimos então na semana passada, refletimos sobre as verdades dessa adoração. Vimos a falsa adoração que promove ídolos. O que uma falsa adoração vai fazer? Vai criar no seu coração ídolos. E nós vimos que ídolos podem ser qualquer coisa, não é? Ídolos não é coisas ruins. Ídolos não é imagens que você vê. Ídolos pode ser qualquer coisa, inclusive coisas boas da sua vida. Seu filho pode ser um ídolo, sua esposa pode ser um ídolo, seu casamento pode ser um ídolo, os seus bens, as suas posses podem ser um ídolo, o seu trabalho, a sua profissão pode ser um ídolo. E você vai adorar esses ídolos. A sua religião, como a de Nicodemos, pode ser um ídolo. A religião da samaritana é aqui nesse monte de vizinho ou é lá em Jerusalém? Essa religiosidade pode se tornar um ídolo. Então vimos que a adoração falsa promove no seu coração ídolos. Nós vimos também a característica de uma adoração que procede de um profundo conhecimento do Pai. O que é a verdadeira adoração? É quando você tem um profundo conhecimento de quem o Pai é. Pois o Pai procura os tais que assim fazem. Então você precisa conhecer o Pai. Vimos também o Deus de Deus cheio de verdade, ou seja, o Deus que nos revelou a verdade a respeito da adoração. Hoje nós veremos 3 verdades. A primeira é uma igreja desnutrida. Segundo, hoje nós veremos o alimento nutritivo. E terceiro, veremos o resultado de uma igreja nutrida. A pergunta que fica a você, a mim, é: como é que você tem que se alimentar? Nossa igreja está com uma onda aí de pessoas querendo aprender a se alimentar, né? Algumas já começaram a fazer os seus regimes. Eu tenho visto isso, acompanhado isso de perto, né? Tenho visto algumas das nossas irmãs fazendo os seus regimes e postando, né? Eu fico impressionado, tirando foto da comida e postando, mas é bacana. E fazendo cálculo, quantas calorias eu comi até agora, quantas calorias eu tenho para comer no restante do dia. Né? Então nós temos visto isso de perto. E a pergunta que fica a você e a mim, que não entramos nessa, é: como é que você tem se alimentado? Ontem nós chutamos o balde. Ontem nós comemos pastel e comemos até sair pelo nariz. Sabe quando os israelitas reclamavam da carne e Deus falou: vocês querem comer carne? Vocês vão comer até sair pelo nariz. Foi isso que aconteceu mais ou menos. Ele estava com falta de comer pastel e aí fomos num lugar e aí teve ali um pastelzinho para a gente comer. Mas a pergunta é: como é que você tem se alimentado? A desnutrição e a sobrenutrição, também chamada de má nutrição, é algo preocupante. As organizações das Nações Unidas
Tem um departamento deles que só pesquisam a respeito de como está sendo a alimentação do povo, das nações. Como está sendo? Algumas nações não possuem alimento suficiente, então estão desnutridos. Outras nações têm alimento demais, mas não alimentam-se corretamente, então estão sobrenutridos. Mas é uma preocupação da ONU e também da agricultura. O que fazer e o que não fazer. O número de pessoas desnutridas no mundo, esse é um dado que eu pesquisei exatamente nesse site que apresenta essas referências de nações que possuem alimentos e nações que não possuem alimentos suficientes. O número de pessoas desnutridas no mundo vem aumentando desde 2015 e retornou aos níveis de 2010 e 2011. Na publicação O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, em 2009, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura informou que, em todo o mundo, o número de pessoas desnutridas aumentou de 770 milhões em 2015 para mais de 820 milhões em 2019. A maioria das pessoas vive em países em desenvolvimento. Esse é um dado para você conhecer, saber que existe sim países onde alimentos não são suficientes. Essa é uma preocupação da ONU. A malnutrição também pode ser tanto alguém que está com fome, como nos países subdesenvolvidos como África e assim por diante. Você vai encontrar figuras ou vai encontrar imagens como essa de crianças famintas, desnutridas, não possuem o que comer. Mas também a desnutrição, ela pode ser não apenas a falta de comida, mas também a falta de nutrientes. Alguém que come bem, mas não possui nutrientes suficientes para o seu corpo. E aí você tem alguém sobre o peso. Alguns vão se identificar com a figura, alguns vão se identificar com a figura e com os lanches que come. Eu, por exemplo, eu ia para o McDonald's antes. Eu lembro uma vez que eu fui para o McDonald's e estava junto com a P e nós não tínhamos as crianças ainda, não é só quando tem criança que faz isso, do contrário, não vai fazer, então, porque é caro. Então nós fomos para o McDonald's e chegamos no McDonald's, a P comeu um lanchinho e eu comprei 4 lanches e devorei 4 lanches do McDonald's de uma vez só. De uma vez só. Então eu me identifico muito com isso, com essa figura. Mas tanto aquele que está desnutrido, quanto aquele que está com falta de nutrientes, que está obeso, com sobrepeso, para os estudiosos da área de nutrição, é a face de uma mesma moeda, ou seja, duas faces da mesma moeda. Um lado é alguém que está sem alimento para ter e então está desnutrido, e o outro lado da moeda é alguém que possui alimentos suficientes, mas se alimenta mal. Se alimenta mal. E aí você pode pensar o seguinte: qual é o ápice da desnutrição? O ápice da malnutrição é a inanição. E o que é a inanição? É caracterizado por um estágio de total ausência do consumo alimentar, muitas vezes reconhecido como fome crônica. Aí você está pensando assim: tudo bem, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui hoje à noite? O que isso tem a ver com o texto de Jesus conversando com os seus discípulos? Tudo a ver. Se olharmos para a questão do espiritual, nós podemos fazer uma analogia da alimentação física com a alimentação espiritual. Em relação a esse distúrbio alimentar físico possui com a igreja. Primeiro, uma igreja desnutrida. Igrejas podem estar sim desnutridas. E a primeira característica de uma igreja desnutrida é o seu estado de admiração com aquilo que deveria ser sua prática constante. Olha o texto, verso de número 27. Naquele momento,
os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Os discípulos estão voltando, foram até o mercado da cidade de Sicar, compraram alimento e voltaram novamente para o poço de Jacó. Voltaram ali onde deixaram Jesus. E quando eles voltam para o lugar onde eles viram, deixaram Jesus, eles veem algo, uma cena inusitada. Eles veem Jesus, o seu mestre judeu, conversando com uma samaritana. E eles ficam ali totalmente impressionados, surpresos com Cristo conversando com uma mulher que não deveria conversar. Surpresos com uma mulher que nem mesmo os samaritanos poderiam perder tempo conversando com ela publicamente. Eles veem o seu mestre conversando com uma samaritana. E mais do que isso, uma samaritana que é pecadora. Eles ficam impressionados. E eles aqui apresentam a mim e a você uma característica de uma igreja desnutrida. Qual é a primeira característica dessa igreja que falta-lhe nutrientes espirituais? É que ela fica impressionada com aquilo que deveria ser a sua prática constante. Jesus chamou os seus discípulos para quê? A conversa de Jesus com Pedro, quando encontrou-o pescando, e qual foi a proposta de Cristo para Pedro? Pedro, de agora em diante eu vou fazer você pescador do quê? De homens. Você vai ser pescador de pessoas. Você vai largar o seu ofício de pegar peixe e você vai pegar pessoas. Você vai chamar pessoas ao Evangelho. Só que Pedro fica impressionado com aquilo que Jesus está fazendo. O chamado dele foi fazer exatamente isso. Conversar com pessoas, anunciar o Evangelho às pessoas. E ele se impressiona com o que Cristo está fazendo. Que realidade é as igrejas de hoje? Igrejas impressionadas com aquilo que Jesus, que deveria ser algo corriqueiro, normal. Os discípulos se impressionaram com o envolvimento de Jesus com alguém necessitado. Uma mulher que estava necessitada. Não era para eles ficarem impressionados. Não, Jesus está conversando com a samaritana. Certamente essa mulher, assim como nós, estávamos necessitados. Assim como nós, essa mulher estava necessitada de uma ação divina, de uma transformação de coração. Eles não pensaram assim. Eles ficaram impressionados. Como pode? Como pode isso? A segunda característica de uma igreja desnutrida é a sua insistência com aquilo que é natural e terreno. Verso de número 31 e ao verso de número 33. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Verso 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Eles insistem com Jesus. Jesus, o senhor estava cansado e o senhor estava com fome. Então nós pedimos: faz o seguinte, Jesus, come um pouco, bebe água, sacia um pouco e farte-se. Nós compramos comida. E Jesus nem diz para eles assim: olha, a minha comida não é isso. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eles estão pensando apenas de forma terrena. Há exemplo de alguém no capítulo 3 que estava pensando de forma terrena. Na conversa com Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E como Nicodemos interpretou essa palavra? Nicodemos interpretou da seguinte forma: como eu posso nascer de novo? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus transformou aquela conversa totalmente natural e humana em algo espiritual e conduziu para algo espiritual. A conversa com os discípulos está no mesmo
no mesmo sentido, começando logo natural. Mestre, come alguma coisa, e Jesus transforma aquilo em sobrenatural. Não, a minha comida é fazer algo maior. A minha comida é fazer algo melhor. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Homens e mulheres terrenos tendem a confundir a vontade de Deus com suas próprias vontades e desejos. Qual era a vontade dos discípulos? Comer comida. Fartar o seu estômago. Qual era o pensamento dos discípulos? Saciar apenas a sua fome física. E Jesus usa isso para apresentar-lhes uma fome muito maior. Uma fome na alma. Os discípulos tinham uma vontade, desejo naquele momento. E acharam que Jesus possuía o mesmo. Ou seja, eles julgaram: Jesus, o senhor está com fome. Jesus, come um pouco. Jesus, nós trouxemos aqui pão. Jesus, nós trouxemos aqui água. Jesus, nós trouxemos aqui o alimento. Come e farte-se. Porque essa era a vontade deles. Porque esse era o desejo deles. Mas Jesus apresenta a eles uma vontade que é superior a essa vontade. Eles estão querendo insistir: come, Jesus. Eu penso aqui que eles oferecendo: Jesus, não, agora não é o momento. Jesus, come. Não é o momento. Jesus, come mais um pouco. Eles insistiram. Porque essa era a vontade deles, fartar-se apenas fisicamente. E Jesus apresenta a eles uma fome que é muito mais implacável do que a fome física. Jesus apresenta a eles uma fome espiritual que nem eles mesmos sabiam que possuíam. Assim como a mulher samaritana não sabia que possuía uma sede na alma, estes discípulos não sabiam que possuíam uma fome espiritual, uma fome na alma. Terceira característica de uma igreja desnutrida é que uma igreja desnutrida, desnutrida é quando ela está com sua despensa cheia de alimentos naturais, que são incapazes de alimentar a alma humana. Está cheio. Eles foram para onde? Para a cidade. Foram fazer o que na cidade? Comprar comida. Eles estão voltando. O que eles oferecem para Jesus? Comida comprada na cidade. A pergunta é: Jesus teve a capacidade de enxergar uma fome na alma de uma mulher subjugada, uma mulher mal vista, uma mulher cheia de complexos, uma mulher destruída por dentro. Jesus para e conversa com ela. Você já parou para pensar como deve ter sido a conversa dos discípulos na venda, comprando as coisas? Eles estavam preocupados com a comida. Eles estavam preocupados com forrar o seu estômago. Eles estavam preocupados em saciar a sua vontade. Eles estavam interessados em apenas nos seus benefícios, naquilo que poderia beneficiar a eles. Mas duvido que eles olharam para o vendedor na venda, que estava ali vendendo no mercado. Eu duvido que eles olharam e conseguiram identificar no coração daquele homem uma fome. Uma fome. Possivelmente, esse homem que vendeu a eles os alimentos, possivelmente ele veio junto com toda a cidade depois para ouvir Jesus, porque estava faminto na alma. Esses discípulos estavam com os seus alforjes lotados de comida, estavam com suas sacolas cheias de comida, mas eles não possuíam um alimento que aqueles homens necessitavam. Eles não possuíam um alimento que aquela mulher estava necessitada. Quando eles encontram Jesus conversando, aquilo os surpreende. Como pode? Essa é a característica de uma igreja desnutrida. Uma igreja que está com o seu alforje, está com a sua bolsa cheia de alimentos terrenos e naturais. Mas alimentos que é incapazes de fartar o coração de um homem, de saciar a sede de uma alma. Ela está cheia de recursos humanos, todavia vazia de recursos espirituais. Ela é capaz de encantar homens, mas incapaz de agradar a Deus com aquilo que anuncia, prega
e faz. É como a figura deste pintor, Peter Bruegel. Ele pintou um cego guiando outro cego. É a figura de uma igreja desnutrida, cega, querendo guiar cegos. Jesus falou uma palavra sobre isso. Quais são as implicações do pensar de uma igreja desnutrida? Primeiro, como a igreja atual se admira e se surpreende ao ver e experimentar o agir de Deus em questões que deveria ser o natural e cotidiano no meio dela. Com isso eu quero dizer o quê? O que é que se espera de uma igreja? O que é que se espera de uma igreja cristã? Se espera dela pecadores sendo alcançados e transformados em filhos de Deus. Muitas igrejas estão surpreendidas. Muitas igrejas estão surpresas quando elas veem a conversão de um pecador. Muitas igrejas estão surpresas quando aquele marginal entra na igreja e então elas ficam, uau! Nossa, ele foi salvo. Se surpreende com isso. Isso não deveria surpreender a igreja, porque esse é o processo natural da igreja. A pregação do Evangelho é para alcançar exatamente estes. Ficamos surpresos quando uma prostituta entra na igreja e ela se entrega a Cristo, então ficamos surpresos. Uau! Ficamos surpresos quando um macumbeiro, um bandista, quando qualquer outro entra na igreja e então ele se converte, aí você, uau! Isso não deveria surpreender a você e a mim, sabe por quê? Porque isso é um processo natural do Evangelho, da pregação do Evangelho. Converter pecadores, isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que se dizia ser o maior de todos os pecadores. Esse é o processo do Evangelho. Então o que é que se espera de uma igreja cristã? É ver pecadores sendo alcançados, vidas ser alcançadas. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas que servem o reino de Deus, pessoas que servem o reino de Deus por amar o Deus do reino. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas que amam a Deus, e por amar a Deus, servem a Deus, se entregam a Deus, se doam a Deus, servem a Deus. O que se espera de uma igreja cristã? Se espera de uma igreja cristã que... O que se espera de uma igreja cristã? Se espera que pessoas que amem-se uns aos outros. Pessoas, pecadores sendo alcançados e transformados em filhos de Deus. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas misericordiosas umas com as outras. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas que não apenas possuam uma moral diferenciada, mas pessoas que sentem repulsa pela imoralidade. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas que amam aquilo que Deus ama. E o que é que Deus ama? Pessoas. Eles ficaram impressionados com Cristo conversando com uma pecadora. Eles foram chamados para quê? Para pregar para quem? Jesus disse, não são os bons, não são os que precisam de médicos, e sim os doentes que precisam de médicos. Então não era para eles se surpreenderem Cristo conversando com uma pecadora. Aquele é um processo natural da pregação. Este é o processo natural da pregação do Evangelho hoje. E a igreja não deveria ficar surpreendida ao ver pecadores sendo alcançados. A igreja não deveria ficar surpreendida com valores defendidos pelo Evangelho e ela defender o Evangelho. Ela defender esses valores, família, moralidade, santidade, entre outras coisas. Não deveria surpreender. O que se espera de uma igreja cristã? Pessoas que esperançosamente aguardam por vir, por não encontrar aqui satisfação plena e completa nas coisas deste mundo.
Se você tem se sentido insatisfeito com este mundo, se você tem se sentido insatisfeito com esta vida, talvez esse é um prenúncio de que você não pertence a este mundo, você pertence a outro mundo. E aqui você não vai encontrar satisfação nenhuma, plenamente aqui nenhuma. O maior desastre a uma igreja cristã é quando ela se admira em ser cristã. Esse é o maior desastre. Quando ela se admira em ver, ela é chamada de cristã, mas ela se admira em ser cristã. Implicações? Segunda implicação é: se possuirmos a consciência de que somos chamados para uma vida voltada para Deus, precisamos desejar e amar sua vontade. É isso que Jesus falou aos discípulos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por que é que você foi salvo? Deus não salvou você para melhorar os seus sonhos. Deus não chamou você para melhorar a sua vida. Deus chamou você para ser crucificado na cruz de Cristo e passar a viver a vida dele. Muitos acham que foram salvos para Deus melhorar o seu sonho. Muitos acham que Deus os salvou para que eles melhorem de vida. Não, o foco não é esse. O foco do Evangelho é conduzir você à cruz e te dar a notícia do seguinte: negue a si mesmo, tome a cruz e siga-o. Esse é o preço do discipulado. E quando Jesus disse isso aos seus discípulos, eles entenderam muito bem. Porque para um romano e para um judeu da época, carregar a cruz era sinal ou sentido de morte. Alguém vai morrer hoje. Alguém está segurando a cruz, carregando a cruz, é um caminho sem volta, será crucificado. Por isso que Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, então tome a cruz sobre os seus ombros e siga-me. Então você foi salvo não para ter uma vida melhorada, mas você foi salvo para ser crucificado na cruz de Cristo e passar a viver não a sua vida, mas a vida dele. Você precisa estar convencido disso, porque não há vida melhor do que essa. Não há vontade boa, e não há vontade perfeita, e não há vontade agradável fora, longe dele. Você pode fazer os seus planos, os seus projetos, e no final, ao concluir o seu plano e projeto, você diz: uau, que plano maravilhoso, minha vontade é essa. Eu te apresento uma vontade muito superior e muito melhor. A vontade de Deus. A sua vontade não é boa, a sua vontade não é perfeita, e a sua vontade não é agradável a todos. Pode ser agradável a você, mas talvez não seja agradável à sua esposa, talvez não seja agradável aos seus filhos, talvez não seja agradável aos seus amigos, talvez não seja agradável a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. C.S. Lewis, um escritor que gosto muito, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Cristianismo puro e simples, de C.S. Lewis. Ele escreve o seguinte: o cristão não encontrará satisfação neste mundo, pois nasceu de novo para um outro mundo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Terceiro, não fomos chamados para encantarmos o mundo com uma mesa farta de alimentos mundanos. Fomos chamados a oferecer alimentos celestes a almas famintas. Você não foi chamado para apresentar um evangelho humano. Você não foi chamado para apresentar um evangelho misturado e diluído. Você foi chamado para apresentar um evangelho ensinado por Cristo. Esse evangelho é capaz de transformar vidas, é capaz de transformar pessoas. Outro evangelho é falso evangelho, como o apóstolo Paulo ensina. A igreja
ela não é lugar de entreter pessoas. Não pense que o que segura o seu filho na igreja é o entretenimento oferecido por ela. O que prenderá seus filhos, o seu filho, o que prenderá você e prenderá a mim, prenderá todos nós aqui hoje, é somente aquilo que não poderemos encontrar em lugar algum, a saber, alimento às nossas almas famintas. Somente isso pode prender você. Somente isso pode prender seu filho. Programações, entretenimento, não vai prender, não vai segurar. Apenas o Evangelho, que é poder de Deus para transformar corações, pode segurar. A tristeza de Deus, e essa deveria ser a nossa preocupação, é ver igrejas cheias de propostas, programas, agendas, argumentos humanos e não alimentos divinos. A igreja, ela não é clube. A igreja, ela não é circo. Por mais legal que seja o circo de Soleil, a igreja não é circo de Soleil. A igreja não é teatro e nem baile. A igreja não é palco para a política. A igreja não é empresa. A igreja não é meio de palestras motivacionais. O que estou fazendo aqui não é pregando para te motivar. O que eu estou pregando aqui é para confrontar seu coração e você dizer: Senhor, realmente eu preciso caminhar contigo. Eu não quero motivar você para enfrentar segunda-feira. Eu quero ensinar você o caminho para os céus. Igreja, o que é igreja? Igreja é um lugar onde pessoas são desafiadas a conhecer, se relacionar e viver com Jesus. Essa figura de Jesus aí eu coloquei apenas para chamar a sua atenção para você assistir o seriado The Chosen. Assistam esse seriado, ok? Você tem que baixar o aplicativo e você baixando o aplicativo, você vai assistir todos os episódios. São 8, né? Até terminou agora, né? 8 episódios desse seriado. Assista, é encantador, maravilhoso. Baixa esse aplicativo, ok? Igreja existe para você ser instruído a ter um relacionamento com Deus e a viver uma vida com Deus. Segundo, o alimento nutritivo. O que é alimento nutritivo, Luciano? Como o texto pode me apresentar esse alimento nutritivo? Primeiro, Jesus afirma que existe um alimento nutritivo à alma humana. Verso número 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Existe uma comida, e uma comida capaz de alimentar a alma humana. E Jesus, como homem, como o Deus encarnado, necessitava deste alimento. E ele diz aos seus discípulos: existe uma comida que vocês não conhecem, e eu quero apresentar a vocês essa comida. Vocês conhecem apenas uma comida para alimentar o físico de vocês. Vocês estão preocupados com a comida que não existia e agora existe na sacola de vocês. Mas eu quero dizer a vocês que existe uma comida que vocês ainda não possuem. E é essa comida que eu quero apresentar a vocês. Que comida é essa? A vontade do Pai. Esse alimento é a vontade do Pai. Esse alimento é capaz de satisfazer-nos enquanto vivemos neste mundo. É o único alimento que pode satisfazer a alma do cristão. É o único alimento que pode satisfazer a alma do ser humano. Todos nós precisamos deste alimento. Esse alimento é conhecer a Deus e conhecer a vontade dEle e cumpri-la. Este alimento. Conhecer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Você tem fome? Eu acho que agora 20 para as 9 e alguns estão com o seu estômago já fazendo por volta. Barulho. Né? É comum, é normal. Eu não sei o que acontece
acontece comigo. Toda vez que eu saio de casa às 7 horas e depois eu volto 9 horas, me dá fome, mesmo tendo comido antes de sair. Eu não sei o que acontece. Eu acho que isso aí é alguma coisa de crente. Porque toda vez que o crente sai da casa, come, e quando o crente volta para casa, come de novo. Né? Então é coisa de crente. Então eu saio de casa às 7 horas, às vezes nem venho para a igreja, vou na casa de alguém, vou fazer visita. Quando eu volto para casa, eu tenho que comer alguma coisa. Acostumou, só que quando meu pai e minha mãe acostumaram a gente assim. Okay? Então agora, certamente, para alguns, a sua barriga está fazendo um barulhinho de fome, né? Fazendo um barulhinho. E se eu disser apontar a você essa figura, o que é que você vai entender nessa figura? Que essa mulher está tendo o quê? Hã? Ela está colocando a mão onde? Na sua? Se eu disser para você que esse gesto para o judeu, na época de Jesus, ou antes de Jesus, é exatamente quando você coloca a mão na barriga assim, ó, e diz que está com fome. Esse gesto é o mesmo gesto de alguém que quer dizer que está com fome. Eu estou com fome. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Essa palavrinha alma, ser alma vivente, ela no hebraico é lenef. Essa palavra lenef é garganta. E Deus criou o homem, e o homem passou a ser o quê? Uma garganta vivente. Essa é uma tradução, uma tradução livre, né, do hebraico. E Deus fez o homem uma alma vivente, uma garganta vivente. Na idade está dizendo assim: este homem passou a ser, e não a ter fome, mas a ser fome. Essa é a tradução. E passou o homem a ser. Por isso que o judeu, quando ele vai falar que está com fome, ele põe a mão na garganta. Porque ele está dizendo: eu sou assim. Eu fui criado assim. Alguém faminto. Faminto. O que isso tem a ver com o nosso texto? É porque Deus criou você não com fome, mas Deus criou você como uma fome. Você foi criado um ser faminto. Você não tem fome, mas você é fome. Se eu disser para você, você tem esse controle, você diz: ok, tem esse controle, alguém pode tirar de mim esse controle e vai embora, eu não tenho mais esse controle. Mas se eu disser a você que você é esse controle, ninguém pode tirar de você aquilo que você é. Você é um ser faminto. Deus criou você assim. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Isso tem tudo a ver com o nosso texto, porque você é um ser faminto. Todavia, porém, Deus criou você um ser faminto, mas você é um ser faminto de Deus e não de outras coisas. A proposta do Evangelho não é exterminar a sua fome de Deus. A proposta do Evangelho é fartar você. É resolver o seu problema de alimentação. Mas é você ter todos os dias fome e sede de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Deus criou assim pessoas famintas. Deus nos criou assim, famintos. Jesus possuía uma fome, e ele declara: como homem, Jesus, o humano, ele possuía uma fome. Fome do Pai, fome da sua vontade. Essa fome na alma humana de Cristo era e foi satisfeita. Porque ele buscava o alimento perfeito e correto. Sabe por que a sua alma está carente de alimento? Porque você tem se alimentado de guloseimas mundanas. Não de Deus. Sabe por que a sua alma está sedenta? Porque assim como a samaritana, você tem buscado em outros poços satisfazer a sua sede, aplacar a sua sede, e você não tem buscado a fonte de águas que é o próprio Deus.
ensina onde conseguirmos esse alimento. Você diz, tá bom, fui convencido de que eu sou a fome. Eu não tenho fome, mas eu sou um ser faminto. Aonde eu consigo esse alimento? Alguns vão falar, então está explicado porque eu como demais. Eu vi no rosto de vocês, aí está explicado porque eu como demais, né? Não, mas não é nesse sentido de fome física. Deus criou você faminto espiritualmente. Faminto espiritualmente. Jesus nos ensina onde conseguimos este alimento. Onde conseguimos esse alimento? Assim como Cristo é a fonte para saciar a sede da alma sedenta, Ele mesmo é o alimento nutritivo que é capaz de nos fartar diariamente. Ele é esse alimento. Por isso que ele vai no Evangelho de João dizer assim: eu sou o pão da vida. Eu sou. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele vai se apresentar assim, como sendo aquele que sacia a sede e como sendo aquele que farta a sua alma. O único lugar para a sua alma se fartar e se deleitar não é em um outro lugar, e sim em Deus. Não existe outro lugar. Alimento para a sua alma não existe. Não existe. O alimento que satisfaz a alma faminta é fazer a vontade de Deus e cumpri-la. Qual é o resumo da vontade de Deus? Se você pensar no resumo da vontade de Deus, qual é o resumo da vontade de Deus para você? Conhecer o seu filho e viver nele. Qual é a maior vontade de Deus para a sua vida? A maior vontade de Deus para a sua vida é fazer com que você se torne parecido com o seu filho. A maior vontade de Deus não é fazer com que você seja próspero financeiramente. A maior vontade de Deus não é que você tenha uma saúde, não, a maior vontade de Deus não é te dar uma casa exemplar, ou uma casa invejável, ou um carro, não. A maior vontade de Deus é fazer de você parecido com o filho dele. Essa é a vontade do Pai. Por que parecido com um filho? Porque o Filho é santo. E essa é a vontade dele. Que você se torne santo. Por que ser como o Filho dele? Porque ele é justo. E você sendo como o Filho dele, você terá uma vida justa. Porque ele vive em comunhão profunda e ininterrupta com o Pai. E se você se tornar como o Filho dele, Cristo, você também desfrutará dessa comunhão com o Pai. Você será satisfeito em Deus, assim como Cristo era. Você viverá uma vida de amor, assim como Cristo vivia. Você viverá uma vida em gratidão. Você será grato por aquilo que possui. E você não gastará tempo pensando naquilo que não tem. Você viverá em paz, porque Cristo é a nossa paz. Essa é a proposta do Evangelho. É fazer você parecido com o Filho dele. Implicações disso, e eu concluo, e semana que vem eu termino. Primeiro, que tipo de alimento sua alma tem recebido diante de uma fome existente e contínua na sua alma? Você é um ser faminto. Que tipo de alimento você tem colocado para dentro da sua alma? A proposta do Evangelho nunca foi de exterminar a sua fome, e sim fornecer alimento capaz de fartar você. A proposta do Evangelho é você saber que possui fome, mas saber exatamente onde buscar o alimento correto para aplacar essa tua fome. Nós que temos crianças pequenas, Alice, ela agora está um pouco independente. Né? Eu acho até um pouco independente demais. Vou colocar um freio nela. Ela está com fome. Antes ela vinha e pedia: mamãe, estou com fome. Começou chorando, né? Assim, o bebê começa chorando. Depois, pedindo: mamãe, estou com fome.
Hoje, ela já sabe onde está a despensa. E ela vai até o lugar. Ela abre o armário, dá uma olhada, fecha o armário. Nada lhe chamou a atenção dela. Fecha o armário. Abre a geladeira e fica lá. Parece o pai dela. 5 minutos na geladeira. Olhando. Depois fecha a geladeira. Vai para o outro compartimento e procura. E quando ela não encontra o que não tem ali, o que ela queria, não tem ali, ela sobe a escadinha e vai até a casa da vovó. Vovó, eu quero. Ela está independente demais. Muito independente. A proposta do Evangelho é ensinar você a buscar o alimento para a sua alma. O alimento que a sua alma necessita. E a pergunta é: você tem buscado no lugar certo esse alimento para fartar a sua alma? Você tem buscado água no lugar correto para saciar a sua sede? Ou você tem buscado em lugares e lugares como essa mulher que estava buscando saciar a sua alma de casamento em casamento, de propostas religiosas em propostas religiosas? É aqui nesse monte ou é lá no templo? Aonde que é? Propostas e mais propostas humanas que é incapaz de poder saciar a sede e a fome dela. O Evangelho apresenta a você um alimento que pode e é capaz de nutrir a sua alma. E você então viver satisfeito em Deus. Sabe por que você não vive uma vida satisfeita? É porque você ainda não encontrou o Deus que te satisfaz. Porque o dia que você tiver um encontro com este Deus que te satisfaz, você pode viver a situação que enfrentar. Você está satisfeito nele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Porque versículos antes ele diz assim: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar nudez, eu sei o que é passar por naufrágios, eu sei o que é passar por açoites, eu sei o que é experimentar isso. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: eu vivo uma vida satisfeita. Sabe por quê? Porque eu vivo a vida em Deus. E todas essas coisas, e diante de todas essas coisas, eu sou fortalecido e posso suportar. Tudo posso neste Deus em que me deleito. Tudo posso nele. Segundo, sua fonte de alimento tem sido a pessoa de Cristo. Sua fonte de alimento tem sido a pessoa de Cristo. Você tem se alimentado dele de verdade? Ou você tem apenas se esbarrado com ele? Você tem se encontrado com ele de verdade? Ou você tem vivido de esbarrões, de apenas encontros casuais com ele? Nós aprendemos na semana passada que vida de adoração não tem nada a ver com lugar, local, hora, tempo, não tem nada a ver com isso. Vida de adoração é um estilo de vida que você assume todos os dias. É algo que você faz dia a dia. Desde as mais simples atividades do seu cotidiano até as mais complexas atividades do seu dia, você transforma aquilo em um momento de adoração a Deus. Você tem se alimentado dele verdadeiramente? A pergunta correta não é quanto de Deus você sabe. A pergunta correta é quando, e sim o quando, ou quanto de Deus você se farta. Está errado ali. O quanto de Deus você se farta. Não é o quanto você conhece sobre Deus. Não é o quanto você sabe, não conhece, mas sabe a respeito de Deus. Não é o quanto você sabe intelectualmente quem Deus é. Mas o quanto você tem se alimentado de Deus. Esse pastor, o pastor Elon Júnior, ele vai falar o seguinte: os cristãos têm conhecido mais sobre teologia e se preparado intelectualmente para responder aos questionamentos da sociedade, bem como aos ataques que são feitos à fé cristã. Entretanto, uma dieta exclusiva e exaustiva de alimentos teológicos não representa necessariamente aquela que nutre e fortalece e gera vitalidade espiritual. Nesse sentido, é possível ser obeso teologicamente e ainda assim estar espiritualmente desnutrido.
E que triste e perigosa realidade é essa. Você pode conhecer teologicamente os meandros sistemáticos da teologia, mas você pode ser uma pessoa desiludida espiritualmente. Um outro escritor que gosto muito, vocês estão percebendo que eu apresento a vocês uma bibliologia assim, vasta, né? Vários livros. Eu quero incentivar vocês a lerem. Esse homem chamado J. Parker, um dos maiores teólogos da atualidade, ele vai falar o seguinte: é possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. Mais à frente ele conclui, num das páginas do livro, vai dizer o seguinte: o interesse por teologia e conhecimento sobre Deus e a capacidade de pensar claramente e falar bem sobre temas cristãos não são nem de longe a mesma coisa que conhecê-lo. Podemos saber tanto sobre Deus quanto Calvino e ainda assim dificilmente conhecermos algo a respeito de Deus. Um nutricionista pode perfeitamente informar tudo sobre os nutrientes de uma fruta, sem nunca ter experimentado. Hoje, antes de começar o culto, a Alice trouxe aqui uma frutinha, um kiwi. E ela foi encantada com a cor do kiwi. Olhou o kiwi e ficou encantada com a cor do kiwi. Se você perguntar para ela assim, Alice, me diga quantos nutrientes tem esse kiwi? Ela, não sei. Alice, quais são as proteínas que talvez essa fruta possui? Não sei. Mas você pode perguntar para ela, qual é o gosto que tem esse kiwi? Ela vai falar para você, eu não sei se é bom, não vou perguntar. Porque ela experimentou. Você conhece o Deus das Escrituras apenas intelectualmente? Ou você conhece o Deus das Escrituras por desfrutar da presença dele mediante aquilo que ele se revela a você? Semana que vem a gente continua. E eu encerro concluindo dizendo o seguinte: meu convite a você nessa noite é pedir para você, avalie o seu coração, avalie a sua alma. O quanto de Deus você tem se alimentado? Quais são os alimentos que você possui para oferecer aos outros, necessitados tanto quanto você? Os discípulos estavam com fome, sim, fisicamente com fome, sim. Foram até a cidade de Sicar comprar alimentos. Mas esses discípulos, eles não possuíam absolutamente nenhum tipo de alimento ou reserva para poder socorrer aquele que também estava necessitado do outro lado do balcão. Que nessa noite você saia daqui convicto de que o natural do cristianismo é encontrar pessoas pecadoras e apresentar a elas o Evangelho. E é exatamente isso que se requer de um cristão. É exatamente isso que se requer de você e de mim. A pergunta é: você tem se fartado? Você tem se alimentado deste Deus? Você tem estocado reservas de alimento para poder contribuir ou repartir com aqueles que também estão necessitados? Você não vai precisar de nenhum esforço para pensar e lembrar de alguém que está com a alma faminta e necessitada exatamente nesse momento. Mas a pergunta é: o que você fez para ela hoje, nesse dia, durante a tarde, para aplacar essa fome que você identificou? Quais foram as suas conversas? Quais foram o teor das conversas que você teve com uma pessoa faminta hoje à tarde?
o coração dessa pessoa faminta passou desapercebido ao seu. O coração faminto e necessitado e sedento dessa pessoa que você conversou hoje passou desapercebido e você não ofertou a ela. Semana que vem nós vamos ver o resultado de uma aula nutritiva. E você vai ver que o resultado de uma aula nutritiva é mais do que depressa anunciar aquilo que recebeu. Ela saiu da presença de Cristo e ela correu para a cidade. E sabe o que aconteceu? Anunciou aquilo que ela acabou de receber. Quantos anos de cristianismo ela teve? Nenhum! Quanto tempo de vida com Cristo ela teve? Não muitos! Foram poucas horas, poucos minutos, pouco tempo com Cristo, o Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, mas apresentou a ela um alimento que pôde fartar o coração dela, que pôde saciar o coração dela. E o que ela fez? Mais do que depressa ela correu para a cidade. Ela se escondia de pessoas, ela não estava no meio de pessoas, ela ia buscar água no momento que as mulheres não estavam lá, porque ela não queria ser confrontada, ela não queria ser subjugada, ela tinha vergonha, ela se escondia. O que ela fez? Ouviu Cristo e correu para a cidade. Naquele mesmo momento ela anunciou o Evangelho que acabou de receber. Os discípulos já estavam andando com Jesus há um bom tempo e não foram capazes de apresentar ao homem da vida o Evangelho que ele chamou. A pergunta é: você é esse discípulo ainda faminto, ou que ainda nem sabe que existe uma fome na alma e você está tentando fartar a sua alma com outras coisas? O mundo vai te oferecer coisas para fartar a sua alma, porque você é um ser faminto. Você é um ser que todos os dias vai procurar as despensas da sua casa para tentar fartar-se. Talvez é um novo emprego, talvez um novo carro, talvez uma outra, um novo relacionamento. Mas isso é incapaz de fartar a sua alma. A única coisa que é capaz de deixar você satisfeito, plenamente satisfeito, é o Cristo das Escrituras. Que você se farte nessa noite, que se deleite em se fartar. E ao se fartar, como aquela mulher, ela veio fazer algo. Ela estava buscando um alimento natural. Ela estava buscando uma água para saciar a sua sede natural. Ela teve uma água que saciou a sua sede espiritual. Ela deixou o seu cântaro, esqueceu o que ela ia fazer, correu para a cidade, anunciou Cristo e voltou para Cristo. Nas programações, num circo, uma palestra motivacional, numa experiência religiosa, o Evangelho não fornece isso para você. O barracão do lado fornece, mas aqui não fornece isso para você. O que fornece para você aqui, alimento pessoal, não é prestação. Se doe, viva com Cristo. Oremos. Gratos somos, Pai, pela tua verdade. Gratos somos pela tua palavra. Ajuda-nos e ensina-nos a viver como teu Filho amado Jesus Cristo, fartos e extremamente com corações prazerosos. Alguém que está vivendo um deleite, profundo deleite